Amados, boa noite. Domingo, estamos já na metade de setembro. Imaginaram? Estamos caminhando rapidamente. E eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco e também eu preciso colocar para vocês o seguinte. É muito difícil para eu fazer uma live da Amélia que não gaste 1 hora e eu fico com dó de vocês que têm os compromissos e aí estão na live presos. Depois vê, porque acontece o seguinte, os temas da Amélia não são curtos, não? E nós temos que vencê-los, Então, minha gratidão, meu carinho, minhas desculpas e vamos em frente. E aí é uma noite abençoada, que Jesus envolva a todos, dando-nos intuições precisas, maravilhosas, muito aprendizado com essas lições. E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, que Jesus abençoe grandemente o seu lar, tudo que te cerca, tudo, 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 tudo. E aí nós vamos já para a nossa 11ª lição do 4º livro da Amélia Rodrigues, Quando Voltar à Primavera. E você sabe que são sempre lições voltadas para Jesus. E nessa noite nós vamos ver, o título é esse, No Crepúsculo, Jesus. Era um entardecer maravilhoso e nesse entardecer todos estavam felizes e satisfeitos com o encontro e os ensinamentos do amado Mestre Jesus, que estava prometendo uma época mais feliz, está prometendo um período melhor. Aqueles dias haviam sido repletos de júbilo, expectativas que bailavam na musicalidade festiva, na lira dos espíritos. Vamos lá, Lenise. Boa noite, meu amor, boa noite. Oi, Mauro, querido, boa noite, meu filho, aqui de Itápolis, boa noite. Bene Garcia, boa noite, linda. Sônia Bueno, oi, linda, quanta coisa. Amanhã vamos trabalhar. Deise Maria do Prado, lá de Angra dos Reis, sempre conosco, ela e seu esposo. Vamos em frente. Jamais ocorreram fenômenos que tais e nunca voltariam a suceder. Aquele período em que Jesus esteve presencialmente foram momentos únicos que jamais a história depois veria novamente. Por quê? Aqueles homens humildes e desataviados que jamais saíram dos seus sítios pareciam embriagados de felicidade ante a circunstância dos sucessos recentes. Todos felizes, todos com muita fé e esperança de dias melhores, todos. Jesus viera ter com eles e Jesus, com o seu magnetismo, com a sua fala, modificara os seus destinos. Porque chegou aí a alegria, a credibilidade, chegou a paz, os ensinamentos profícuos
chegaram. A voz de Jesus penetrava e modificava completamente as estruturas em que se firmavam. Desse modo, todos seguiam-no, entre deslumbrados e muitos curiosos. Era a época. Apareceu uma criatura completamente diferente, era a época. Oi, Silvia, meu amor, que manhã linda hoje. Gláucia, bonita, boa noite. Então, aquele crepúsculo, aquele entardecer junto com o mestre, coisa inesquecível. E então, fascinados, todos estavam por Jesus. Sábio, Jesus era um sábio, sem ser uma criatura sagaz, mostrando que sabia tudo, nobre, sem qualquer excentricidade, nobreza de caráter, não? Então, sua palavra impregnava de uma singular magia que modificava os conceitos antigos e reformulava os hábitos ante as luzes do reino de Deus, de que se fazia Jesus o embaixador. Era um novo tempo, uma nova época de delícias, de mudanças. Importantíssimo isso, muito importante. Rose, linda, sim. Abraço para o doutor Geraldo, assessor e colega de classe, né? No técnico de contabilidade, sim, lembra bastante, viu? Com saudades. E no Tildes Gutierrez, boa noite, amor. Então, todos, naquela época, seguiam-no docemente, sem se darem conta das futuras tarefas que lhe estavam reservadas. Não tinham ideia das excelentes e dimensões grandes e proporções que esta boa nova estava convidando a todos. Impressionante. Não se davam conta de que teríamos que trabalhar muito e muito, e muito, e muito, e muito, tal como ocorre hoje. Tudo eram júbilos, mas um pouco de incerteza. Porque nem todos tinham a certeza absoluta que ele era o Messias. A gente viu em outras lições, sempre a duvidazinha. Oi, filha, tudo bem, filha? Boa noite, Valdecina, boa noite, linda, boa noite. Então, eles nem preocupavam-se com isso. Seguiam-no, seduzidos por aquele fascínio estranho. Sabe quando você descobre algo de um magnetismo enorme e que você se sente bem, tem certeza da felicidade plena? Era isso. E então, amavam Jesus de uma forma inconteste e dariam a vida por ele, se necessário fosse. Mas Jesus os amava todos antes de conhecê-lo. Porque aí veio uma explicação da reencarnação. Tantos conviveram que Jesus já conhecia. É certo que vários não conheciam Jesus assim, mas ele os conhecia. Isso não importava. O essencial dessa prosa, nesse crepúsculo, era a necessidade da nutrição do amor
que o sustentaria para todo o sempre. Esse amor incondicional, esse amor que perdoa, esse amor que aplaca as tristezas, isso era tudo, não é? E Jesus reuniu os seus 12 apóstolos. Vocês lembram que havia 70 e ficaram 12. E fitando-os com inefável doçura, passou as instruções, despertando-os para as responsabilidades graves do futuro. O que deveria ser dito teria que ser enunciado em compasso de ternura. Se Jesus fez isso com eles, orientando o que deveriam fazer com o conhecimento da Boa Nova, olha a nossa responsabilidade hoje, espíritas, com esses conhecimentos e tentando passar para os outros. É necessário. E então, Jesus, conversando, dizia: não precisam se atemorizar, nem vos iludir. Eu revelarei a todos o que vocês deveriam ou não fazer. Claro, porque ele era o mestre. E ele, então, fez um prognóstico. E passando a finalidade do Evangelho, as responsabilidades que caberia a todos desenvolver, os compromissos, assumir e concretizar. Jesus contava com todos nesse item. Mas isso também, com muito amor, quero falar com vocês, acontece conosco, com a nossa família espiritual. Nós temos que nos conectar com o Pai, nós temos que nos conectar com Jesus. E se algo não vai bem, entra em sintonia, ore que a solução virá. Por quê? Eles seriam os portadores da revolução do amor, em que pobres e ricos os fundamentavam, marcados pela dor, os prepotentes, os caídos no arrependimento, fluiriam o amparo da esperança e a oportunidade do recomeço. É essa prosa que nós temos que manter junto dos nossos. Hoje, lembrando aquela velha fala de Emmanuel, onde Jesus disse: eu sou a videira e vós são os galhos da videira. Compete-nos com o conhecimento pequeno do Evangelho de Jesus. Explicar, falar, atender às pessoas necessitadas. Como que você faz? Olha, veja em que situação a gente se vê. Uma criança que você conversa, foi sexta-feira, fez uma artezinha, vamos conversar, tá. Coloco sempre, fala de Jesus. O que faz a sua mãe? Trabalha. E seu pai? Meu pai está preso. Olha aí. Olha a problemática que já tem essa criatura. Olha que infelicidade que essa criatura já tem, não tem a segurança necessária. E aí que você vai usar o Evangelho. É aí, não é explicando nada. Não!
tratando com amor. Vamos cortar o seu cabelinho. Vamos, você está gostando daqui? Jesus te ama. Vem aqui, abraça. Não consegue abraçar, gente. Vocês não imaginam o que temos pela frente para fazer. Para fazer. Porque nós somos os portadores do amor. E nós temos que trabalhar mesmo com sacrifício e resignação. Mas a todo momento acontece isso. É tanta tristeza, tantos pais que não atendem telefone, não querem saber da situação do filho, não querem. E nós temos que tomar esse partido, tomar essa decisão, seguir Jesus, mostrando que somos capazes de amar, não só os filhos deles, não a todos. E aí, Jesus fala para os seus apóstolos, e é para nós. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Tudo isso Jesus vai falando numa série que, se fosse explicar, demoraria. De graça recebeste, de graças dai. Onde você estiver, vai fazer a beleza da prática do Evangelho. Na mínima coisa, na mínima coisa. E ele diz, não vos proverei de ouro, de prata, de cobre nas vossas bolsas. Nada para a sua caminhada. Nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas que salário, amor? O salário, a recompensa de ter a consciência tranquila, de amar incondicionalmente, de fazer ao semelhante o que gostaríamos que fizesse para nós. E eu me lembro que sexta-feira, na saída do pátio, brava, fica quieta, disciplina, pega o ônibus, vem os 3 molequinhos bonitinhos, põe a mão assim, olha, bença, tia Val, que é isso? Isso toca a nossa alma e fala, vai trabalhar mais e mais e mais e mais. É isso que eu estou passando para você, com todo amor. Entende? O que nós podemos fazer por eles? O que nós podemos? A nossa cozinheira. Você tem tempo? Tem. Faz tal coisa. Faz uns docinhos para comer. Para 300 crianças. Ah, tem tempo? Faz uma torta. Você tem que usar dos mecanismos que você tem para isso. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas não é um dinheiro, não é. E assim, Jesus continua nessa fala linda. E ele diz, olha bem, em qualquer aldeia ou cidade em que entrardes, indagai quem nela é digno da mensagem. E aí ficai até vos retirardes. Para aquela época, para explicar do Evangelho, na Samaria não receberam. Não o receberam. Em outros lugares, vai lá. E eles foram. E Jesus continua.
Ao entrardes na casa de alguém, saudai-a. Se ela for digna, desça sobre ela a vossa paz. E hoje, não temos tempo de fazer essas visitas, mas quem tem, chegando lá, que Jesus abençoe vocês. Né? Faz uma saudação cristã, energizando e fortalecendo o ambiente. E aí Jesus continua: se alguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade, ou daquela sala, ou daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Eu fiquei imaginando, por quê? Porque é o seguinte, tudo no mundo é energia. E aquele local ao qual alguns se dirigiam e que não eram bem recebidos, era com mau humor, uma cara feia, energia contrária. Sai de lá, chacoalha bem o pé, tira o pó, para ficar toda a energia negativa ali. Até aí tem um ensinamento. É gratificante demais a explicação da Amélia Rodrigues. E aí, Jesus disse, vai ser difícil. Vocês precisam superar as dificuldades. Jesus já previa tudo. E será que nós hoje temos dificuldades? Temos sim. E quais? A preguiça. A pessoa só quer ver televisão, só quer assistir computador, não quer ficar e sair do desconforto, meus amores. Desconforto este passageiro. Dificuldades outras virão. E aí, Jesus disse, eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. E não é verdade? E não foram queimados vivos tantos, e não foram crucificados tantos, e não foram jogados às feras tantos. Veja bem, eu vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Sede, pois, prudente como a serpente e simples como as pombas. Quer dizer, faz a sua parte no amor. Guardai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão, vos apedrejarão nas sinagogas, igual foi feito com o nosso querido, o irmão da Abigail, o Estevão. E interessante que o Estevão foi lapidado, morto no Sinédrio por ordem de Saulo de Tarso, o grande amor da Abigail. Muito que bem. O tempo passa, ele se transforma, pergunta para Jesus, que queres que eu faça? Não tem resposta, mas a consciência dele vai dizer o que é que quer que ele faça. Como para nós. Se você visita o orfanato ou um berçário, pergunta para Jesus, o que quer que o senhor quer que eu faça aqui? Vem a resposta na hora. Então,
Aí ele está explicando. Sede, pois, prudentes, simples como as pombas. Guardai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais, vos aceitarão, açoitarão nas sinagogas. E aconteceu tudo o que ele falou. E outra bem, e ele reforça: por minha causa sereis levados à presença dos governadores, dos reis, para servir de testemunhos a eles e aos gentios. E não mudou muito, amores, não mudou. Oi, Vanessa, amor, não vejo você. Kátia, querida, Elisete, Joana, Lei. Não mudou. Por quê? Hoje, na Nicarágua, na Venezuela, estão cortando a cabeça dos padres, dos cristãos, porque é o comunismo. Vocês vejam como que a humanidade está num plano de expiação e provas, e para sair desse plano, precisa da nossa mudança. Da nossa mudança. E não tem varinha de condão. Vai ter varinha de mudança interior. Decisão nossa agora. E aí, Jesus continua. Por minha causa, sereis levados à presença de tantas pessoas. Quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Ele até recomenda, não fique preocupado na hora que você for inquirido pelos grandes. Por quê? Porque o Espírito protetor de cada um vai intuí-lo para falar o que deve. Está aqui. Não sereis vós quem falais, e sim o Espírito do vosso Pai a falar por vós. Até isso ele prometeu. Até isso ele foi jogando. E é uma pausa para tudo. E aí uma noite vai chegando, Jesus abre os braços e também numa advertência de dor, porque ele estava preparando aquela clientela, aquele povo, o que estaria por vir. Vocês todos sabem. Então, ele diz assim: irmãos, entregarão à morte seus irmãos, e pais os seus filhos. Filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. O filho da Joana de Cusa falava: mãe, abjura, para com essa história de cristianismo. Fala que a senhora não é cristã e que agora ele liberta a gente. Não posso, meu filho, não posso. E aí, o soldado ainda pergunta: o que ensinou esse Jesus para você? Ensinou só a morrer? Não. Ele ensinou a te amar e a te perdoar. Então, vocês estão vendo? Tudo se encaixa nessa maravilha. É claro que irmãos entregarão à morte seus irmãos. Porque quantos hoje, por causa de dinheiro, por causa de fortuna, por causa, não mata o irmão, não manda matar, por quê? Acontece. Quantos hoje pais odeiam os filhos porque eles têm outras caminhadas? Não pode. Amar é a grande fala. E aí, Jesus disse: sereis odiados de todos
por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nos velhos tempos, há 80, 90 anos, ser espírita era difícil. Era sempre sondado pela polícia, nos encontros fraternos, para saber se era verdade, se não era bruxaria. Era assim. Todo mundo tinha medo. A gente era pequeno, ia com florzinha na mão, na reuniãozinha, voltava e pronto, acabou. Porque era assim. E está aqui. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O que falava o Espiritismo? Jesus. E o que é o Espiritismo? É o Consolador prometido por ele. Ele que coordenou todo esse belo trabalho com o pseudônimo de Espírito de Verdade. Mas vivenciamos isso. E hoje? Não. Hoje a bênção. Abre quantos centros quiser, trabalha como quiser, ninguém tem nada com isso. Ata sobre ata. A ata do Centro Espírita Francisco de Assis, a primeira tem a chancela do delegado. Ele autorizou. Veja como que era nos tempos anteriores. Então, Jesus ainda recomenda, quando, porém, os perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque, em verdade, eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quem é esse? É o Consolador, que já está conosco, que esclarece, liberta, consola, fortalece, ilumina. Está aí, está aí. Então, o pessoal ficou em choque com tantas coisas que Jesus não estava falando de forma agradável, mas estava esclarecendo o que eles iriam passar. E aí, ele ainda fala, muitas serão as dores por amor de mim. Muitos irão chorar por mim. E não foi um desespero total, Joana de Cusa, Maria de Cleofas, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, vendo o filho naquela condição. Muitas serão as dores por mim, que todo mundo sofrerão por mim. E aí ele continua. Entender desse significado das coisas que eu falo. Separar a família, dividir os irmãos. Seria isso o que o mestre desejou expressar? Pensaram todos. E não compreender os homens, nem aqueles a quem amo. Isto porque, ele fala, para estar comigo se faz imperioso aborrecer o mundo e suas questiúnculas, suas paixões absorventes. Imprescindível resolver em definitivo o rumo a tomar. Por quê? Eu sou o caminho difícil, a porta estreita. Porque realmente foi. Até chegar na condição que nós estamos, fazendo live da Amélia, falando de Jesus, com todas as letras, nessa forma clara, objetiva, sem preocupação com ninguém, é uma bênção. Já é uma grande caminhada, uma conquista, uma liberdade de expressão. Você vai ser a religião que você quiser. Cristã, importante. Agora, claro, a humanidade está aí.
preocupadíssima com a problemática dos cristãos, porque tem outra linguagem, tem a fala do amor, e não é bem isso que eles querem. Já estão sacrificando na Nicarágua, na Venezuela. Por quê? Por quê? Por causa do amor. Porque não querem isso. Vamos em frente. Já não havia mais dúvida, porque ele falou, eu sou o caminho. Mas não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Eu sou a porta estreita, muito difícil para saber. Se fosse a porta larga, tudo certo, não é? Então, não havia dúvida que o ministério de Jesus era áspero, era difícil. Então, precisaria trabalhar com muita misericórdia a todos, para que chegássemos a um contexto que hoje estamos. E foi assim. E não foi? Somente os que se encorajassem a um esforço sacrificial conseguiriam lograr atingir o clímax dos deveres relevantes, dos relevantes deveres. Só aquela criatura que fala, não, eu estou com ele, por ele, para ele, não cedo nada. Então, mas atinge a plenitude. Jesus espraiou os olhos, olhou tudo, o casario à distância, com chamas bruxuleantes, através das janelas abertas, revelou a proximidade da aldeia. Os longes dos tempos acercavam-se. O infinito das horas se tornava finito. O espaço diminuía e uma epopeia de momento eterno surgiu subitamente. E ele disse, não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Ele está dando aqui um caráter de igualdade para todos. E ele fala, vós sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. E poderemos mesmo, basta que nos dediquemos, basta que abracemos a causa do amor. Só isso. Vão aparecer inúmeras situações para você solucionar. E com o amparo de Jesus, você vai solucionando. Mesmo no nosso lar, na nossa casa. É divino isso. É muito bom. Vamos em frente. Já não havia dúvida, então. Somente os que se encorajassem a um esforço sacrificial conseguiriam lograr, atingir o objetivo disso. Jesus olhou tudo, viu o infinito lá fora, o espaço diminuía e uma epopeia de momento eterno, e ele falou subitamente, não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, a casa de Beelzebul, quanto mais aos seus domésticos. Ele vai falando. Portanto, não temamos nada.
tudo será dito às claras. E está sendo falado às claras pela doutrina. Não temais aos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma permanece. O Espiritismo matou a morte. O Espírito é vivo, continua. E Jesus continua falando. E ele fala: todo aquele que me defender diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, toda aquela pessoa que é cristã, que pratica o bem, porque agora os tempos são outros, não é? Que ele vai nos auxiliar falando para Deus: olha, fulano está fazendo, vamos ajudar. E por que tantas coisas lindas acontecem? O dinheiro que chega nas instituições, os amores estão mais felizes. Então, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, de Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai. Só que Deus não vai punir. Ele vai dar oportunidade, através de reencarnação. Mas Jesus recomenda. E é preferível seguir a rota certa. E aí, nós vamos verificar com essas falas o seguinte: os espíritos se lhes submeteriam, pisariam em serpentes sem perigo e prosseguiriam. Quem vê a história de Paulo de Tarso, que foi Saulo, meu Deus, que peregrinação! Sai da Palestina de barco, vai para Roma de barco, tenta convencer todo mundo, até que o próprio César, uma criatura completamente obsediada e doente, bota fogo em Roma. É culpa dos cristãos. E lá vai o Paulo arcar com isso, não tem importância. E o Tigelinos, que era um romano, responsável para decapitá-lo, não tinha coragem. O Tigelinos era bom, mas ele tinha que obedecer ao seu chefe. E aí, então, Paulo fala para ele: vamos, faz a sua parte. Vamos, faz a sua parte. E Tigelinos, naquele desespero, corta a cabeça de Paulo. Passam-se os séculos e o nosso Tigelinos reencarna como D. Pedro II. Um homem bom, defensor dos escravos, defensor de tudo, vai mandado fora do Brasil, leva um pouco da terra brasileira para repousar a sua cabeça. Entende? Então, percebe? É um ir e vir maravilhoso. Os espíritos se lhe submeteriam, pisariam em serpentes sem perigo e vão prosseguir. E prosseguiriam. Fermento de luz converteria a sombra das dores humanas em via láctea de esperança,
deixando um rastro de prata a indicar os sublimes rumos. Há 2000 anos, Cristo esteve conosco. Todos passaram, ele não passou. Tanto é que o nosso querido Marcos Maiuri, amanhã, faz uma palestra sobre Jesus. E eu não tenho aqui o título da palestra, mas vocês vão ver nas chamadas no Facebook. Jesus, ele não pode nem um minuto ser esquecido. Ele vai falar isso. Vem de São Paulo para tecer esse tema. É Jesus. Diante de que estamos vendo da necessidade absoluta de estarmos conectados com Ele. E aí, Jesus fala: não vim trazer paz à terra, porém a espada. Ele fala, porque, na realidade, quando ele chega, é uma bênção. Mas quando ele parte, briga por causa dele, saem cruzadas em nome dele, matando. Os católicos, na noite de São Bartolomeu, fizeram uma cilada na França, mataram o que puderam, mais de 4.000 evangélicos. Ele está falando. Ele veio trazer a espada, sim, porque está aí. E nós estamos vendo agora na Nicarágua e na Venezuela. Nós temos que lutar, gente, lutar, permanecer, orar, para que não aconteça isso no Brasil. Precisamos de luz, de paz, de amor. Porque tudo é transitório, temos falado. O dinheiro, as roubalheiras vão acabar, vai sumir, vão morrer. Então, ele permanece, ele permanece. E aí ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Ele fala isso. Porque ele é eterno. E o filho e a filha, e o pai e a mãe, o marido e a mulher, nós estamos hoje, marido, mulher, filho, filha. Na outra reencarnação não estaremos muitas vezes. Tem um significado importante que só o conhecimento espírita vai dar isso para você. Aí você fala: nossa, mas Jesus não está certo. Ele está falando assim, ó: quem ama seu pai ou a sua mãe, seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele quer ser amado, e ele é amado, porque ele é eterno. E nós, hoje, pai, mãe, filho, amamos, tudo bem, sem desamar Jesus. Mas depois vamos para a pátria espiritual e as mudanças, e os amores, e os encontros, e os desencontros. Tudo isso é importante numa fala de hoje. Aquele que não ama, não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Somos nós. Não vamos pegar a cruz de Jesus, a nossa cruz, a nossa. Nenhuma cruz nossa é mais pesada que eu posso carregar. Nós temos problemas? Sim. Nós temos que resolver? Sim. E com quem que nós vamos resolver? Com ele. E então, ele vai jogando para que você entenda o que é sua figura.
E ainda ele diz: o que acha a sua vida, perdê-la. Mas o que a perder por minha causa, achá-la-á. Se eu perco a minha vida, por amor a Jesus, eu vou me encontrar espiritualmente bem. É o que está acontecendo. O que aconteceram com os nossos cristãos primeiro, o que aconteceram com esse pessoal que já citei ali na Nicarágua. Chega essa notícia, deixa-nos tristes, sim. Deixa-nos tristes, sim. Precisamos orar, orar, porque as sombras estão agindo. E nós estudamos na sexta-feira, são mais organizadas do que você pensa. E os nossos inimigos, que já estão na pátria espiritual, ou que vamos encontrar, alguma coisa esquece, outras não. Vão ser os nossos obsessores. Estudo de sexta-feira. É tudo lindo, mas vamos confiar. Mas ele diz assim: nem tudo, porém, são dores. Pelo menos agora ele está falando uma coisa mais gostosa. As recompensas régias serão apresentadas. Aquele que vos recebe, a mim me recebe. A quem que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, você está comigo, eu estou com você, está ótimo, maravilhoso. A continuidade de tudo. E aí ele completa: quem recebe um profeta ou um justo, por ser profeta ou justo, receberá a recompensa reservada ao profeta e ao justo. Você é beneficiado. Veja bem, olhando essa criança que citei lá do educandário, que eu vou voltar amanhã doidinha por causa dele, que o pai está preso. Então, vamos deixá-lo mais bonito. Está alimentando bem? Vamos ver sua lição. Vamos dar amor para ele. Ele não consegue abraçar a gente. Você já viu um negócio desse? Não consegue. Cortar o cabelinho. Entende? Se não tem sapatinho, providenciar. Isso aí que temos que fazer hoje. Porque hoje não temos que ficar pregando contra ninguém. A luz, Jesus é Jesus, acabou. Quem quer seguir, segue. Quem não quer, não segue. Mas não tem perseguição nenhuma para quem é cristão. E nos compete. Onde está Jesus? Naquela criancinha danada. Naquela mãe abandonada, que você precisa dar uma palavra. É, gente, é desse jeito que funciona. Então, aí Jesus fala: aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, de que modo algum vai perder a sua recompensa. Que recompensa? Da saúde, da alegria, do bem viver, da paz. Que delícia ter paz. Hein? Que delícia poder realizar alguma coisa para as crianças, para os adultos, para os velhos, como tem na nossa cidade, para os drogados, Beth Shalom. Então, aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Por que uma pessoa sara de câncer? Por que o outro não sara? Por que uma... Tem tantos exemplos, amores.
Nós temos que traçar um novo rumo da nossa vida. Um novo rumo, como recomenda José Carlos de Luca. Um rumo da paciência, da tolerância, da doação, da resignação. Então, Jesus sorri tranquilo e continua. Há uma doce quietação na natureza. Você calcula a gente lá? Já pensou, Ana Paula? Boa noite. A gente lá, vendo esse homem, dando essa mensagem, claro que a gente ia segui-lo, não é? Mas tantos se perderam e ainda hoje se perdem. Se você pedir alguma coisa, não posso, eu tenho compromisso. Não, é um horror, parece espinho. Para pôr a mão no bolso, pegar o dinheiro, parece que tem caranguejo. Vamos em frente, estamos terminando. A Amélia diz, que é para nós, e assim tem sido. Sucedem-se os tempos e os ceareiros, não obstante poucos, surgem e renascem, multiplicam e se desdobram em todas as direções, clareando de madrugadas as espessas meias noites de desesperação. Você, da família espírita, né, Mauro, querido? Você sai, modifique-se, ache um novo rumo, busque com determinação, essa mudança. Não diga não tenho tempo. O tempo é a gente que faz. Não diga. E eu fico perplexa, até um pouco triste, quando eu vejo a má vontade, quando eu vejo a preguiça. Eu falo, meu Deus, o que vai ser dessa criatura? A dor veio. Lembra da história? Veja bem. Jesus estava com o seu rebanho e vários pastores. E aí, uma ovelha desgarrou-se. E os pastores começam, mestre, e agora? Mestre, o que eu faço? Larga o rebanho, vamos buscar aquela uma, o que faz? Calmamente ele diz, não, mande o cachorro. Mandou o cachorro acuou, trouxe. E qual é o cachorro hoje? É a dor. Quando a dor chega, você se rende, você se entrega. E por que não vamos trabalhar hoje, na saúde, das coisas do bem? Porque toda doença começa no espírito. E em se tomando uma situação plausível, que a sua consciência fica feliz, está certo? Você não fica doente. Você não fica. E o que é que nos deixa doente? Tanto fala a medicina chinesa, tanto fala a germânica, tanto fala a convencional. Agora, o que deixa? As mágoas, as tristezas, o ódio, a raiva. Não pode. E a cura é essa. É Deus, é Jesus. Nós não podemos. E por que alguém sara de um câncer? Merecimento. Para fazer o quê? Para continuar trabalhando pelo bem. Vocês podem falar, dona Valdelice, tem umas coisas. Não é que tem, não. É a doutrina. É a doutrina. Aí diz assim,
Sucedem os tempos, mas graças a Deus vão aparecendo. O silêncio dos que se fazem mártires prepara a sinfonia das orquestrações que se levantarão efusiante. Transitam uns anônimos, outros invejados. Quero falar da inveja rapidinho. A pessoa, quando tem inveja, é porque ela não se ama. Quando ela tem inveja de alguém, ela gostaria de ser aquela pessoa, de ter a competência daquela pessoa, de ser amada como aquela pessoa. Isso é. A criatura é doente. Precisa de oração, precisa de passe, precisa de orientação. Não tem jeito. Aí ele continua. Está cheio de gente trabalhando por todo lado, na ciência, na cultura, na arte, na política, melhorando um novo porvir, para fixar isso. Passaram os primeiros chamados, e todos, à exceção de João, provaram o testemunho áspero do sacrifício da vida no martírio. E foi. Todos. Barnabé, cerrado ao meio. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, não morria, deram uma pedrada, morreu. Todos os 10 discípulos de Jesus experimentaram horrores. Judas se enforcou. E restou o João. João morreu de velho, cuidou de Maria de Nazaré, lindinho, maravilhoso, e assim por diante, e fez o Evangelho. Então, através dos tempos, Jesus lhes há constituído tanto o zênite como o nadir. Zênite, o ponto mais alto do universo. Nadir, o ponto mais baixo do universo. Jesus é isso. Modelo e guia. Estimulá-los e vitalizá-los sem cessar. Ainda hoje e até agora prossegue sendo assim. Todavia, nesse crepúsculo da nossa civilização, Jesus reúne os seus discípulos, enquanto a tarde cai, violácea, fala-lhes do amanhã ditoso, rogando-nos em definitivo que se estabeleça na terra o quê? O primado da fraternidade, como profícuo feliz do excelso reino de Deus. Fala do amor incondicional. Aprende a amar. Aprende a servir. Aprende a perdoar. Naquela época, entardecia. Hoje, entardece. Hoje, entardece. No crepúsculo. Naquela tarde. E hoje, Jesus. Jesus, o mestre, o modelo, o guia. Jesus, a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, a videira. Coloque para ele a adjetivação que você quiser. Ele é inigualável. E conta conosco. Conta conosco, espíritas aqui da nossa família espiritual. Senão vocês vão começar, não vou mais escutar a Dona Valdeirês, porque ela só fica chamando para trabalhar. Mas aí lembra, Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então,
Já descansou domingo? Amanhã é segunda, novo rumo, nova vida. Lindo, lindo. Graças a Deus, vamos orar, vamos orar. No nosso crepúsculo de amor, Ele está conosco. Ele, a luz do mundo, a luz do mundo. Hã? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o inigualável, a fortaleza, o amor incondicional, espíritos protetores amados, benfeitores, obrigado pelo esclarecimento da noite, que nos toca o coração, nos faz um acordar, é um acordar. Mas, Pai de amor, com muita fé pedimos, abençoai a todos, que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Abençoai os familiares, o lar. Abençoai os templos cristãos, as escolas, todos meio que abandonando Jesus. Não, vamos resgatar, vamos abençoar, fortalecer, saúde. Peça ao Pai alguma coisa enquanto oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, meu Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis errar, não. Livrai-nos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do ódio. Livrai-nos. Que assim seja. Que tenhamos a excelência da semana. Pegando o caderninho da segunda-feira, só que eu não quero deixar você sem saber o título de amanhã da palestra. Quer ver? Amanhã, com o nosso querido Marcos Maiuri, o tema é Jesus, o triunfador das causas eternas. Olha que lindo. Aí, quem puder, vai estar conosco lá. Meu carinho, meu amor, meu beijo, meu muito obrigado. Vamos perseverar. Na semana que vem, a nossa Amélia está lá. O milagre não solicitado. Vamos saber o que é isso, tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. O meu eterno amor e gratidão. Porque quem é que vai estar com uma velha? Você. Muito bom, muito lindo, muito lindo. Fiquem com Deus. Fiquem com Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.